Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Cruzada dos Militares de Natal. Hoje, sexta-feira, mais um dia de palestra virtual. Nossa casa continua com as atividades, mesmo com a casa de portas fechadas, mas estamos aqui de coração aberto, transmitindo a nossa positividade, o nosso desejo de que tudo passe o mais breve possível para que nossa casa possa funcionar, não é? E a gente poder se encontrar novamente. Hoje temos uma convidada especial, maravilhosa, trabalhadora da nossa casa, muito atenciosa, sempre que precisamos, ela sempre está comprometida com o trabalho do Cristo. E eu tenho um prazer imenso de trabalhar com ela, nossa querida Fernanda Gondim. Ela também vai fazer o exórdio e a nossa prece. Só lembrando que nossa casa também tem atividades na quarta-feira, com o programa Voar Voar, transmissão pelo Facebook, também pelo YouTube, o nosso canal do YouTube da Cruzada dos Militares, e também pelo canal da Seridó Espírita. Também transmissão pela TV7, né? Esse canal de palestras de estudo, de arte. TV7, nosso parceiro também, na transmissão de nossas atividades. Também temos amanhã, no sábado, todo sábado, o estudo do livro Não Sofra Assim, por Elizabeth Diniz. Né? Enquanto Betinha se ausentou, tivemos a companhia muito agradável de Riane Feitosa, psicóloga também, trabalhadora da nossa casa, e amanhã vamos dar continuidade ao estudo todo sábado, sempre às 17 horas. Você também pode participar adquirindo o livro ou estudando conosco virtualmente. Também transmissão pelos mesmos canais, Facebook da Cruzada dos Militares e também pelo YouTube da Cruzada e da Seridó Espírita. Agora, eu gostaria de convidar nossa querida trabalhadora irmã, Fernanda Gondim. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Tânia, boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada pelas palavras de carinho, é recíproco. E é um prazer trabalhar aqui com vocês. Maria, a felicidade é toda minha de poder estar aqui. Muito bem. Então, eu pediria a quem está chegando, né, pelo Facebook e também pelo canal da Seridó Espírita, nosso parceiro, que pudesse compartilhar a nossa live para que outras pessoas também possam assistir depois, uma vez que nem sempre estamos disponíveis, né, para assistir no horário em que se propõe as nossas atividades. Quem puder pode compartilhar aí e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem quiser pode colocar aí de onde está assistindo, que vamos aqui transmitir e mandar aquelas vibrações de amor e positividade. É com você, Fernanda. Obrigada, Tânia. Então, hoje vou fazer o exórdio, a prece e a palestra é minha, tá? Então, vocês não enjoem da minha voz, tá? E eu separei hoje um exórdio de Emmanuel, que casa bem com o tema que esse mês a gente vem estudando aqui na Cruzada, que é a questão do ser perfeitos. E aí, é a mensagem preparatória, ele vai discutir um pouquinho a passagem de Mateus 5,48, quando Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Bondade. Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida nos reclama. Antes de cogitar a colheita, atendamos à sementeira. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos em movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de momento para outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais.
auxilia-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a realidade num gesto impetuoso e de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de séculos em um só dia. Enceta a obra do reajuste espiritual com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Não suponhas seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir por plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é a chave da simpatia e do conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros, e desse modo estejamos convencidos de que o sonho de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização na vida maior. A psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em que Emmanuel nos pede para ter calma e paciência, porque, como a gente sempre escuta, a natureza não dá saltos. E a gente vai, sim, concretizar em breve futuro o nosso aperfeiçoamento na vida maior, como ele fala aqui, mas é passo a passo. Não adianta a gente querer pular da sombra para a luz tão rápido assim, né? Então, com essa mensagem de amor que Jesus nos deixou e com a explicação de Emmanuel tão linda como sempre, né? Vamos fazer a nossa prece inicial para dar início ao Evangelho de hoje. Deus Pai misericordioso, Senhor Jesus, Mestre de luz, bons guias da espiritualidade, amigos que nos acompanham nesses trabalhos na casa, obrigado pela presença de hoje, que nos deem o amparo, a inspiração necessária para o pleno entendimento do Evangelho de Jesus e muito mais que isso, além do entendimento, e mais importante ainda que o entendimento, que nós possamos colocar isso na nossa prática do dia a dia, porque é isso que Jesus nos pede, é isso que o Evangelho nos ensina, a entrar em ação na nossa melhora. Uma melhora gradual, como Emmanuel falou, mas uma melhora que sempre vem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois é vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim esperamos que assim seja. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar estudando o capítulo Sede Perfeitos. E aí o que caiu para mim, né? Não sei se foi coincidência ou não, foi cuidar do corpo e do espírito. Esse capítulo Sede Perfeitos é o capítulo 17. E essa parte de cuidar do corpo e do espírito é uma mensagem de instrução dos espíritos, já está ali no final do capítulo. E para mim é uma mensagem muito importante e muito, muito cara ao meu coração, porque, para quem não sabe, eu sou médica e a medicina me dá a oportunidade de tratar do corpo e, por espírita, eu tenho a oportunidade de tratar da alma. Então, eu acredito verdadeiramente que a junção dessas duas coisas podem me fazer, assim como aos outros colegas, ter um entendimento mais completo do paciente, porque a gente sabe que muitas vezes os nossos diagnósticos eles esbarram
na coisa que a gente não consegue saber de onde vem. O paciente em si, o corpo físico dele está bem, mas o paciente ainda tem muitas queixas e isso acaba, eu acredito que o espiritismo veio aí justamente para somar. E nesse estudo de cuidar do corpo e do espírito é importante porque Kardec vai discutir aqui, eu vou trazer muitas coisas que ele disse, a importância da gente aprender o equilíbrio. E aí o equilíbrio eu acho que é a palavra-chave de tudo. E para a gente dar início a essa discussão, tem uma mensagem na Revista Espírita de março de 1868 de um médico que se chamava Dr. Morel Lavalley, não sei se fala exatamente assim, mas que ele traz já de início uma lembrança muito importante com relação ao que é o homem. Na mensagem dele ele começa assim: o que é o homem? É um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um desses 3 princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Porque o ser no estado humano, como nós somos seres humanos, somos formados por essas 3 coisas: pelo corpo, pelo perispírito e pelo espírito. E ele discute nessa mensagem de forma brilhante a importância da conexão entre eles e a lembrança de que nem sempre é o corpo que está doente, às vezes essa doença é no perispírito, que é esse elo de ligação entre o espírito e a matéria, ou mesmo o espírito que está doente. E a gente tem que tratar a pessoa de acordo com a doença que ela apresenta. No final, ele até fala assim, uma frase que eu achei fortíssima, que ele disse: para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Então, de nada adianta, se a pessoa está com uma doença no perispírito, que ele não está funcionando muito bem, e eu tratar materialmente aquela pessoa, ela não vai ter uma resposta adequada. Assim como se a doença for no espírito e eu tratar materialmente, ou ao contrário, se a doença for só material e eu me manter num tratamento espiritual, também não vai ter a resposta adequada. É como ele diz: para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. E eu acredito que a associação da medicina com o espiritismo nos dá uma visão mais completa nesse para poder realmente tratar o indivíduo conforme a sua doença. Esse tratamento holístico, digamos assim, por completo, de você ver a pessoa como um todo e não ver só um órgão específico deficiente, né? Na verdade, nós somos um conjunto de coisas, né? E aí outra coisa também que me chama a atenção com relação a essa questão de cuidar do corpo e do espírito é que essa instrução se encontra no capítulo de Ser de Perfeitos, que a princípio é um capítulo que nos incita a melhorar, que nos incita a ser as melhores versões de nós mesmos. E aí a gente pode se perguntar o que é que uma instrução para cuidar do corpo e do espírito está lá no meio dessa discussão de como ser uma pessoa melhor. E aí fica muito claro que a palavra-chave nisso que ele quer trazer é o equilíbrio, porque nós precisamos ter o equilíbrio entre cuidar do corpo, lembrando sempre que o corpo é o nosso santuário, que é ele que nos possibilita a atuação aqui no plano material, mas também precisamos cuidar do espírito, porque é essa a verdadeira vida e a vida imortal. É sempre importante ter isso em mente, principalmente em tempos como os atuais, em que as vaidades estão muito exacerbadas, se dá muito crédito a corpos bonitos e maravilhosos, e rede social você está sempre bem e feliz, e aí acaba havendo, nos dias de hoje, um culto ao corpo, que ninguém está dizendo, não há que se condenar o cuidado ao corpo, mas como ele vai discutir aqui na frente, a gente não pode fazer desse santuário que nos possibilita a atuação aqui na Terra o nosso único objetivo de vida. Então é importante que a gente tenha sempre isso em mente quando for discutir esse tipo de coisa. A Organização Mundial de Saúde, ele já define a saúde, como um bem-estar
material e mental da pessoa. Então, ele já coloca, de alguma forma, esse conceito de não só fisicamente a pessoa tem que estar bem, mas ele coloca o conceito de bem-estar social e bem-estar mental. O bem-estar corporal seria realmente do nosso organismo, o bem-estar social é você estar bem com os que estão ao seu redor, no ambiente que você vive, de você estar bem adaptado àquela situação e ter o mínimo para viver bem, obviamente, porque isso faz bem, isso faz parte do bem-estar social, e o bem-estar mental, que é justamente essa questão do equilíbrio emocional, que hoje também é uma, talvez, a doença do século, como a gente vê várias vezes se falando sobre isso, que a doença mental é a doença do século, porque nós não conseguimos mais ficar com nós mesmos, nós não conseguimos mais parar para ouvir a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. E aí, num momento como esse em que estamos passando de pandemia, em que somos obrigados a ficar dentro de nós mesmos com os nossos e refletindo, nos dá uma possibilidade imensa de melhora. A gente precisa enxergar um momento como esse como uma oportunidade de melhora, ao invés de como uma prisão angustiante. Tenho certeza que todos estão vendo nesses 4 meses aí de isolamento coisas novas aparecendo, oportunidades aparecendo, dons aparecendo, uma coisa que só foi possível porque nós tivemos essa oportunidade de estar dentro de nós mesmos, que se não fosse imposto pelo superior, a gente talvez nunca parasse de uma forma como paramos agora. Então, o que é que isso, uma pandemia dessa, vem colocar na nossa cara? Que a gente tem que parar, era um momento de parar para cuidar do espírito. A gente vinha na coisa louca do corpo, e aí vem a pandemia e pá, bota assim, ó, tenham calma, porque existem coisas mais importantes aí do que cuidar só do corpo. E é isso que o Evangelho hoje vai trazer. É uma mensagem super completa. E eu vou lendo porque eu realmente não consegui separar as partes e isolá-las de tão importante que eu achei tudo. Então ele começa dizendo assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Ele está fazendo uma reflexão de que então quer dizer que a perfeição moral vem de eu não ligar de forma alguma para o corpo, macerar o corpo, ou até como antigamente se fazia de causar flagelos próprios, né? As pessoas usavam aqueles silícios, né, para se machucar, é isso é a isso que leva à perfeição moral. E aí ele segue a discussão, né? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então, a primeira coisa importante que a gente tem aqui é que a alma, ela é uma cativa da carne, certo? Mas a gente precisa sim. E o corpo exerce influência sobremaneira na alma. Então, a gente precisa cuidar disso de forma adequada. Para que essa prisioneira viva, ou seja, a nossa alma, que está ali presa no corpo, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade. Ilusões, já é a primeira coisa interessante, são ilusões de liberdade. A gente ainda não conhece essa liberdade. Tenho o corpo de estar são, disposto e forte. Então, meu corpo precisa estar bem para que a minha alma trabalhe bem. Se meu corpo não estiver bem, a minha alma vai sofrer essa influência e não vai estar tão bem também, né? Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, ou seja, o corpo e o espírito. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Porque espírito e matéria têm duas coisas diferentes, eles têm aptidões e necessidades diferentes. E a nossa tendência é que a gente foque num ou foque no outro. E quando, na verdade, o que ele está nos ensinando aqui é que é o equilíbrio. A gente tem que achar o equilíbrio entre os dois, mesmo diante de necessidades tão diferentes. E ele segue ainda dizendo: inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Essa é a pergunta
que de R$ 1 milhão, como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre o corpo e o espírito, entre as necessidades do corpo e as necessidades do espírito eterno e as necessidades do corpo agora, mas que eu preciso manter são. É a pergunta de R$ 1 milhão. Mas tudo vem com a reflexão e a questão, como ele fala aqui, ao equilíbrio. Obviamente, uma hora vai pender para um lado, outra hora vai pender para o outro, mas essa luta ela não precisa ser um embate tão de cara a cara. Ela pode ser equilibrada, a gente dando a importância a cada coisa, né? E aí, uma pausazinha que só para a gente entender isso bem, tem duas questões do Livro dos Espíritos muito importantes para discutir isso, que a primeira é a questão 718, que pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Porque a lei de conservação é uma das leis da natureza. A gente vê os animais com o seu instinto de conservação, que eles fazem de tudo para sobreviver, assim também somos nós. E muitas vezes nós justificamos atos errados de nossa vida porque precisamos sobreviver, e aí é o que a gente justifica. Mas e aí, essa lei me obriga também, como homem, a prover essa necessidade do corpo? E os espíritos respondem sim. Por quê? Sem força e saúde, impossível é o trabalho. Se eu estou doente, se eu estou com o meu corpo doente, eu não posso trabalhar o meu espírito. É impossível. Então, eu preciso dos dois sadios. E a questão 719, que também é super importante, porque se ele está dizendo que realmente é importante eu prover as necessidades do corpo, aí ele entende como necessidade básica do corpo. Tudo bem. Mas aí ele faz uma pergunta além. Kardec, sabiamente como ele pergunta o além. Aí ele pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Ou seja, tá, eu entendi que eu preciso prover as nossas necessidades básicas. Isso eu entendi e estou de acordo. Mas eu vou ser censurado se eu procurar o bem-estar, se eu procurar o conforto, se eu procurar melhorar? É isso que ele quer saber. E aí os espíritos respondem que é natural o desejo do bem-estar. É natural, já está lá no nosso instinto, na nossa consciência, que a gente está sempre procurando melhorar, a gente está sempre procurando o bem-estar. E aí vem a coisa importante, não só para essa questão de saúde do corpo e do espírito, mas para tudo, que o ensinamento dos espíritos é: Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Como todos os dons que Deus nos dá, o problema nunca é o dom. Nunca é o dom da riqueza, não é o dom da beleza, não é o dom... enfim, esses dons que Deus nos dá, o problema nunca é aquele dom, o problema é o mau uso que fazemos dele. E aí isso só cabe a nós. E aí é isso que ele está dizendo aqui, que Deus só proíbe o abuso. Ele não condena a procura do bem-estar de forma alguma, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, são duas coisas que temos em mente. As forças físicas são as forças do nosso corpo e as forças morais, as forças do nosso espírito. E por que ele coloca isso aqui tão claramente e tão importante? Porque muitas vezes nós nos impomos rotinas de trabalho maior do que a que nós aguentamos para alcançar um objetivo X, achando até que nossa felicidade está ali. A gente às vezes pensa: se eu comprar uma casa X, eu vou ficar feliz; se eu comprar um carro X, eu vou ficar feliz; se eu morar no lugar X, se eu fizer a viagem Y, enfim. E aí às vezes a gente se coloca a felicidade naquela coisa, naquele objeto, e se impõe cargas de trabalho maior do que o nosso corpo aguenta para alcançar aquilo ali, quando chega lá ver que a felicidade não estava ali, né? E mesmo assim as forças morais, porque muitas vezes a gente também se impõe obrigações morais ou tem dificuldades morais ao nosso redor que também nos enfraquecem. Então é essa a chave do equilíbrio. A gente nunca pode se impor demais esforços físicos, nem pode se impor demais esforços morais, como o exórdio de Emmanuel falou, que a gente progride, mas a gente não vai pular da sombra para a luz numa encarnação. Então a gente tem que ter paciência com nós mesmos, entendendo sempre os nossos limites. É isso que ele quer dizer aqui. Por isso que a gente pode sim prover a necessidade do corpo, mas a gente não pode abusar. É essa lembrança que ele está trazendo aqui para a gente ter sempre no nosso cabeceira, botar um
post-it assim no computador para ficar sempre olhando. E aí o espírito é que segue com a comunicação quando ele diz: dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, ou seja, é aquele sistema em que a pessoa não dá importância nenhuma ao corpo, então ele flagela o corpo, porque o importante realmente é a questão espiritual. E o dos materialistas, que é o oposto, né? Como ele dizia, o dos materialistas que se baseia no rebaixamento da alma, porque para os materialistas a alma não existe, então tudo se acaba quando o corpo se acaba. E aí ele diz, duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma insensatez a gente fazer um culto ao corpo absurdo, não só a corpos bonitos e malhados e sarados para saírem no Instagram, não só isso, mas às vezes cuidados excessivos com o corpo, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da pandemia. Eu tô com muito medo de pegar a doença, vou ficar aqui em casa reclusa, não sei o que. Às vezes isso traz uma doença para a alma muito maior, como a gente tem visto por aí, doenças muito maiores psicológicas do que talvez a própria doença que o vírus traz, né? Por essa preocupação excessiva com o corpo, mas também a gente não pode esquecer do corpo com a preocupação excessiva pela alma, porque a gente precisa, como ele já falou antes, do corpo para atingir os nossos objetivos de perfeição. Então, as duas são violentas. Não adianta achar que porque eu estou na glorificação da alma, eu estou só da alma e estou esquecendo totalmente dos cuidados com o meu corpo, que isso é mais benévolo. E aí ele segue explicando. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Olha o que ele diz aqui, mornos no amar e econômicos no gozar. O que isso quer dizer? A pessoa nem ama com aquela paixão, com aquela força, com aquela vontade, porque ele é morno no amar. Ele não se entrega às suas paixões boas, mas ele não se entrega, assim como é econômico no gozar, nem goza a vida material de uma forma apaixonada também. Então ele está ali neutro, morno no amar e econômico no gozar. E como ele fala aqui, é a numerosa tribo dos indiferentes. Então, provavelmente, é o maior número de pessoas que estão nessa classificação do morno no amar e econômico no gozar, né? Então, que nós saibamos usar as nossas paixões, né? Que nós saibamos objetivar no equilíbrio e melhorar, para não sermos mornos no amar e econômicos no gozar. E agora eu até me lembrei da história de Saulo, né? Que virou Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que provavelmente nós só estamos aqui falando de Cristo porque ele trabalhou na difusão do cristianismo primitivo. E Paulo, enquanto Saulo, ele era um dos maiores perseguidores dos cristãos que estavam ali se iniciando aquela doutrina. Então ele não era, por mais que fosse que depois, quando ele virou Paulo, ele viu o erro dos seus atos por aquela perseguição aos inocentes de forma descabida, mas ele não era morno no amar e econômico no gozar. Ele estava fazendo aquilo porque ele verdadeiramente acreditava que aqueles cristãos iam trazer prejuízos ao judaísmo da época, às crenças da época. Então ele os perseguiu, não porque ele era uma pessoa malvada, porque ele tinha essa necessidade do mal, não. É porque ele não era morno no amar, nem econômico no gozar. Pelo contrário, ele era apaixonado por aquela crença que ele tinha até então. Até o dia que ele encontrou com Cristo no caminho de Damasco, ficou cego, e a história todo mundo conhece, que ele se converteu e se tornou o maior divulgador. Até, né? E a gente só está aqui falando disso por causa disso. Então, ele não era morno no amar econômico no gozar, mesmo na paixão errada dele. É isso que ele está dizendo aqui. E hoje em dia, eu acho que a palavra para isso é o isentão, né? Eu sou o isentão, não dou opinião, eu estou aqui na marolinha. E talvez esse também não seja um caminho ideal, né? E aí ele segue discutindo aqui, então, onde então a sabedoria? Onde a ciência de viver? Outra pergunta de R$1 milhão, né? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo
não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Então, o Espiritismo, ciência linda, mais uma vez, vem nos dizer o quê? Que importa cuidar de ambos. Não adianta só eu cuidar de um e descuidar do outro. Eu preciso cuidar dos dois, porque aí sim, entendendo esse mecanismo de cuidado mútuo, é que a gente vai achar esse equilíbrio, que é difícil de achar, né? Não é uma coisa fácil. Muitas doenças que nós passamos aqui na Terra são causadas por nós mesmos, por excessos de bebida, excessos de comida, ou até alimentação errada. A gente às vezes se enche de ódio, de rancor, de mágoa, que também traz doenças para o nosso espírito, ou se enche de comida de doce, de refinados, e adoece o nosso corpo. Enfim, paciente hipertenso que come sal, paciente diabético que come doce, ele está adoecendo o seu corpo. Então, muitas vezes a gente até procura as doenças, porque a gente não acha aí o equilíbrio, né? É sempre isso que esse espírito está nos lembrando. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. O nosso corpo é instrumento da nossa alma. A nossa alma, enquanto na terra, encarnada, assim o nosso corpo não faz nada. Então, a gente precisa cuidar do corpo como um verdadeiro santuário. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender às leis de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. E aqui ele faz uma rememoração para aquela questão quando a gente diz a carne é fraca, né? Eu errei, não, é porque a carne é fraca. A carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito. Uma atitude errada que nós tomamos, não foi o nosso espírito que nos conduziu àquilo, porque a carne é fraca, foi o nosso livre-arbítrio, pela fraqueza do nosso espírito, que nos induziu a cometer tal erro. Então não existe carne fraca. Ela é um cavalo mal conduzido. Ela é só matéria. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. O que ele está lembrando aqui é que não adianta de nada a gente mortificar o corpo e essa mortificação do nosso corpo não nos tornar menos orgulhosos e mais caridosos. Não adianta de nada. Aí é a adoração externa como os fariseus faziam ao tempo de Jesus. Só aquela adoração externa, mas eles mesmos, em si mesmos, não se melhoravam. Mas não importa, eu preciso cuidar. A melhora que meu espírito pede é a melhora de ser mais caridoso, é a benevolência, é a abnegação, que é o caminho para chegar nessa verdadeira caridade. É isso que precisa. Não adianta eu estar me chicoteando, ou me ajoelhando, ou passando fome com esse intuito, né? Aí ele finaliza a mensagem dizendo assim: dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, o espírito, né? Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Repetindo, como é que a gente vai alcançar a perfeição? Dobrando, submetendo, humilhando e mortificando o espírito. É ele que merece tudo isso para que a gente se dobre, quando ele fala que o meio de nos tornarmos dócil à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição, porque só assim, através de tornar os nossos espíritos dóceis, que a gente vai verdadeiramente confiar na providência divina. Porque só verdadeiramente acreditando na providência divina, confiando de que tudo que está ao nosso redor é por uma obra divina e tem uma razão de ser. Aí vem aquela questão de novo, que eu falo 1000 vezes, a gente trocar o porquê daquilo ali pelo para quê, a gente trazendo o objetivo das coisas, fica muito mais fácil, né? Porque aí sim é a verdadeira fé, aquela fé que eu confio.
Eu confio, de verdade. É isso que vai nos tornar perfeitos. E para complementar esse assunto, eu trouxe Emmanuel, sempre muito incisivo nas suas colocações. Ele tem uma mensagem belíssima no livro Roteiro. Esse livro Roteiro, ele é um livro que é um roteiro, né? Como o próprio nome diz, de atitudes que você pode ter durante sua vida diante de diversas situações. E uma das situações que ele coloca lá realmente é o do corpo físico. E a primeira coisa que Emmanuel diz, que nos chama a atenção, é: no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Você imagine aquele pôr do sol mais lindo que você já viu, ele ainda talvez não seja uma super maravilha como é o nosso corpo humano. E aí ele segue dizendo: da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou e segue organizando, né, para o espírito, em crescimento, o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Então, existe um livro chamado A Caminho da Luz, em que se explica toda a gênese planetária e do organismo humano aqui, como está aqui na Terra. E aí você vê essa evolução como o supremo idealizador que Deus é, no curso incessante dos milênios de melhora. E a gente ainda vê isso acontecendo até hoje, porque estamos progredindo. A gente fala inúmeras vezes sobre essa questão da transição planetária, mas a transição planetária é uma transição do orbe, sim, mas através de nós mesmos, e essa transição planetária vai nos trazer corpos mais fortes, mais sadios, compatíveis com a evolução desse planeta. Então, esse curso de melhora do nosso domicílio de carne, do nosso espírito, ele ainda está em progressão, e talvez a progressão seja infinita. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. Aqui a gente começa a treinar para os trabalhos nos círculos superiores. É isso que ele está dizendo aqui. Que através do nosso organismo, dessa super maravilha da obra divina, que a nossa mente vai se trabalhando para a gente chegar um dia à perfeição de Cristo, que é a perfeição que a gente conhece aqui, e progredir, e subir cada vez mais. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, a bênção de um corpo na terra é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Ou seja, se você tem um corpo e está encarnado aqui na Terra, nesse momento que nós estamos encarnados, é o maior dom que você pode ter. Seja ele um corpo mutilado, seja ele um corpo disforme, não importa. Esse é o maior dom que você tem para aperfeiçoamento espiritual. Então, aproveite esse dom. Não vamos fazer mau uso, como fazemos mau uso de todos os dons que Deus nos dá, como os espíritos responderam na questão 719, né? Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, ou seja, até hoje a gente ainda não colabora com essa manutenção. E aí ele dá 2 exemplos aqui que torna bem palpável como é que a gente faz isso. Aí ele diz: enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Emmanuel, com sua linguagem quase poética, o que é que ele está dizendo aqui? Que quando a gente é jovem, a gente faz mau uso do nosso corpo. Então, a gente, trazendo para um linguajar mais popular, né, já que eu não sou Emmanuel,
que é que ele está dizendo aqui? Quando a gente é jovem, a gente come errado, a gente bebe demais, a gente força o nosso corpo demais, a gente faz mau uso do nosso corpo de todas as formas que a gente pode fazer mau uso, a gente dorme pouco. E aí isso nos prejudica de fora para dentro. E aí a gente se torna prematuramente envelhecido porque as doenças chegam, a conta desse mau uso do nosso corpo chega, e aí a gente começa, quando mais velho, a adoecer-se de dentro para fora, porque eu fico revoltado, eu fico com filme a rebelião, como ele fala aqui, isso gera revolta, e aí rancor, e aí eu começo a adoecer de dentro para fora. Ou seja, a gente passa a vida flagelando o nosso organismo dessa forma. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Então, a gente mesmo causa doença e a gente mesmo se revolta contra aquela doença, piorando ainda mais aquilo ali. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo, esse templo vivo aqui que a gente se demora, e suplica o retorno a ele quando a gente está lá, né, desencarnado, que fica implorando para voltar por mais uma oportunidade de voltar aqui no plano espiritual ou no plano material. Então também essa conversinha de que quando a gente está brigando com a mãe, disse que não pediu para nascer, não só pediu como implorou, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, e suplica o retorno a ele como trabalhador faminto de renovação, porque como ele diz, como a gente sabe, quando a gente está lá, que a gente não está preso à matéria, que não somos cativos da carne, e esse véu sai da minha frente, e aí eu consigo vislumbrar onde eu preciso melhorar, os meus erros, os meus defeitos, tudo isso. E aí eu suplico para voltar, porque eu quero ser um trabalhador da renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas. Então, Emmanuel faz um chamamento aqui, ele deixa uma lembrança importantíssima para a gente ter em mente, que é isso, que a gente não pode fazer mau uso do nosso corpo, nem trazendo as doenças de dentro para fora, então a gente tem que ser sábio nas nossas escolhas, não só materiais e espirituais, assim como não devemos trazer doença de dentro para fora. E como é que a gente faz isso? Por quê? O corpo precisa de um alimento material. Então, para eu nutrir o meu corpo, eu preciso nutri-lo adequadamente. Então, eu preciso ter essas alimentações balanceadas, enfim, né? Então, eu não posso fazer mau uso da alimentação para nutrir meu corpo. Mas e o meu espírito? Como é que eu vou nutrir o meu espírito? Eu posso nutrir o meu espírito de forma adequada ou de forma inadequada, assim como a gente faz com o nosso corpo. O nosso espírito ele é nutrido de bons sentimentos, bons pensamentos, bons ambientes, boa música, boas leituras, bons filmes, bons programas de televisão. E isso é a escolha que a gente pode fazer. O Espiritismo nos faz um chamamento de responsabilidade. Então, a carne é fraca? Não. O espírito é fraco. Então, o que o Espiritismo nos chama é: você precisa ser sábio nas suas escolhas para manter a sua saúde física e a sua saúde mental. E aí é uma escolha que você pode fazer. Você pode nutrir o seu corpo dos alimentos adequados, assim como você pode nutrir o seu espírito dos sentimentos adequados. Nutrir ódio, nutrir rancor, nutrir inveja, nutrir orgulho, nutrir vaidade, só vai adoecer o nosso próprio espírito. Até se você imaginar que, por exemplo, se eu tenho raiva de alguém, rancor contra alguém, para que aquele meu sentimento ruim chegue naquela pessoa, antes disso ele me inundou completamente, para que eu consiga pelo menos enviar uma coisa negativa para alguém. Antes daquela pessoa sentir, na maioria das vezes ela não vai nem sentir, eu já inundei o meu corpo e o meu espírito com aquele mau sentimento. Então, é um cuidado que a gente faz com nós mesmos, a prática do perdão com o outro, da abnegação, da benevolência, da indulgência, porque assim a gente se protege. É através disso que a gente consegue se proteger das doenças do espírito, né? Se alimentando de bons sentimentos, estando em bons ambientes. E para encerrar aqui toda essa
rememoração, digamos assim, do que é importante para a gente ser saudável, não só do corpo, mas do espírito também. E que a gente possa ser esses exemplos de pessoas que são centelhas de luz na vida dos outros, porque está tão bem, tão feliz, tão satisfeito, cuidando tão bem do seu corpo, do seu espírito, que vira uma sementinha ali para os outros. André Luiz, como ele sempre faz, com palavras do dia a dia e da prática, nos dá uma orientação de como cuidar do corpo. A mensagem chama Perante o Corpo, que está no livro Conduta Espírita, é um livro semelhante ao roteiro de Emmanuel, então André Luiz traz várias condutas que o espírita deve ter, de acordo com diversas situações. É um livro, inclusive, que eu recomendo fortemente a leitura, porque é um livro de uma leitura fácil, é um livro de uma leitura simples, e ele coloca diversas situações que a gente está diante do dia a dia e que muitas vezes a gente não sabe como agir, porque o Espiritismo nos faz esse chamamento de responsabilidade, mas às vezes o nosso espírito ainda está imaturo e não temos essa condição de saber como agir, né? A gente às vezes ainda não consegue fazer essa ponderação do melhor agir. E aí André Luiz traz várias instruções lá. E é com relação ao corpo físico, ele deixa aqui, eu vou trazer para a nossa reflexão da noite, para a gente ficar pensando nisso todos os dias da nossa vida, para não esquecermos, né? Que muitas vezes nós somos culpados pelas nossas doenças do corpo e da alma. Ele diz aqui: cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. O corpo é o primeiro empréstimo, então o primeiro dom que a gente já recebe, como a gente já viu por Emmanuel, o mais importante deles, e a gente tem que cuidar dele como se ele fosse viver eternamente. E o que é o suicídio indireto? O suicídio direto é aquele que eu vou e eu pulo de um lugar, ou a pessoa dá um tiro, enfim, você ativamente procurou o suicídio. Mas o que é o suicídio indireto que ele está falando aqui, para a gente se preservar contra ele? Inclusive, o próprio André Luiz, que foi considerado um suicida indireto. O suicídio indireto é aquele que que acontece por mau uso do nosso organismo. Então, se a gente se alimenta inadequadamente, se eu tenho pressão alta e como coisa de sal, se eu tenho diabetes e como muito doce, enfim, se eu fumo, se eu bebo em demasia, são essas doenças, até se eu bebo e dirijo e causo um acidente, né? Então é um suicídio indireto. Eu não procurei me matar, não procurei diretamente aquela doença, mas indiretamente eu busquei os meios para chegar naquilo ali. E André Luiz foi considerado um suicídio indireto. Ele, quando chegou no umbral, todo mundo que já assistiu o nosso lar viu isso. Quando ele chegou no umbral, ele ficou sendo xingado de suicídio, só que ele não tinha morrido de um suicídio direto e ele ficou sem entender. Até o dia que ele entendeu esse conceito do suicídio indireto, porque ele, como médico, conhecedor do que seria um bom uso do organismo, fez mau uso do seu organismo, inclusive faleceu de sífilis, que é um mau uso importante do corpo, e ele foi considerado suicídio indireto, porque além de ter buscado, ele ainda sabia mais que os outros, por ser médico, a forma de se precaver contra aquilo ali, né? Então, é isso que ele, com o próprio suicídio indireto, está nos lembrando aqui, né? Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. As intempestivas manifestações emocionais, aquelas explosões de ódio, de rancor, de raiva, a gente tem que se precatar-se contra isso daí também. É isso que ele está dizendo.
Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. A força sexual, ela é impulsionadora, é uma força motriz, como ele diz aqui, que o Criador nos concede. Porém, a gente não pode corrompê-la, fazer mau uso, como os espíritos nos lembraram na questão 719. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. E aí eu até colocaria aqui, sem WhatsApp, sem celular, sem brigas à mesa, buscar tomar as refeições com calma e serenidade, aproveitar esse momento em família, para realmente usar a refeição como um encontro salutar na casa, né? E aí ele fala o que a gente já discutiu aqui. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. E a gente que mora numa cidade de praia, a gente tem sol farto e água pura para ir lá respirar esse ar livre que ele está pedindo aqui, tomar o sol farto, se mergulhar ali naquela água salgada e sair de alma limpa, como a gente se sente quando toma um banho de mar. Porém, vestindo-se com decência e limpeza, né? A gente não precisa descuidar da higiene do corpo, mas sempre se prender à adoração, sem, né? Aquela exultação da imagem. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar, e eu acho que não só em todos os parâmetros da vida. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Eu acho que essa é o carro-chefe que a gente deve ter em nossa mente. Critério e moderação. Critério e moderação. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Como Emmanuel já falou, mesmo que o seu corpo seja defeituoso, ele é o maior dom que você poderia ter, né? Na Terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa, porque se eu preciso passar por determinadas provas, é esse corpo que ele veio preparado para isso. Esse meu corpo está preparado para isso aqui. Então eu recebi, todos recebemos o corpo que precisamos, com os defeitos que precisamos e com a força que precisamos também. E aí ele encerra com uma passagem de Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, onde Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, através do cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito, é que a gente vai glorificar a Deus. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje com essa questão de cuidar do corpo e do espírito, que eu acho um tema riquíssimo, porque realmente nos toca a todos, não só a mim como médica, mas aos pacientes também, porque todos em algum momento, mesmo sendo médico, nos tornamos pacientes. E que a gente aprenda, pouco a pouco, a glorificar a Deus através do nosso corpo e do nosso espírito. Essa é a reflexão que eu queria deixar para a noite de hoje, juntamente com a reflexão de a gente pensar e fazer uma rememoração, e como Santo Agostinho fazia todas as noites, de que é que eu estou alimentando o meu espírito, assim como o meu corpo. Mas aqui a reflexão é do espírito, com que sentimentos eu estou alimentando o meu espírito. Era isso que eu tinha para trazer hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar. Estou aí à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Não estamos ouvindo. Opa, chegou agora. Muito obrigada, Fernanda. Maravilhosa palestra, né? Explanação esclarecedora. Aqui os comentários maravilhosa palestra, né? Pessoal marcando presença aí. Nossos trabalhadores, a Dinha,
Leonardo, Célia, Felipe Gondim, Iramara, Suerda, Vilma, né? E todos satisfeitos. Tivemos aqui uma média de 20 pessoas assistindo o nosso evangelho no lar, né? Não deixa de ser. E eu sempre digo que eu imagino fazendo esse trabalho virtual, essa quantidade de pessoas, em 20 pessoas, num círculo lá na nossa casa e falando do evangelho de Jesus. Fico muito feliz. Célia diz, ótimos esclarecimentos. E todos nós somos gratos, não é, Fernanda? Eu que agradeço, certo? Você era uma paciente querida. Obrigada a todo mundo. É um prazer estar aqui, de verdade. Assim, eu acho que melhora muito a noite da sexta-feira. Tipo, sextou aqui na cruzada. E Leonardo diz, esse tema é médico e espiritual. Então, ninguém melhor do que Fernanda, né, que é médica também e trabalhadora da doutrina aqui. Essa doutrina esclarecedora que nos mostra a cada dia tantas dúvidas que temos, não é? Ainda mais nos tempos de hoje, em que tanta gente sofre, não só pelo coronavírus, mas pelo isolamento social, né? Mas, se Deus quiser, e Ele quer, porque Deus é justo e bom, e nada acontece sem a permissão dEle, nós estaremos aí de volta e que tudo isso sirva de aprendizado, né, Fernanda? Para que a gente possa se melhorar e evoluir. E Tamara também diz, excelente palestra. Esse momento é uma oportunidade, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar que se a gente está aqui agora, a gente provavelmente pediu para estar aqui agora, né? Num momento como esse. Então, é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. É verdade. É verdade. Então, eu junto com Fernanda, né? Eu não tive muita oportunidade de trabalhar com Fernanda na cruzada, né? Estive tão ausente enquanto ela estava chegando, né? Devido às nossas atividades de trabalho, mas agora, virtualmente, a gente teve mais contato, né, Fernanda? Então, que Deus abençoe. Aí, você sempre disponível, sempre se propõe a ajudar aqui nas atividades da nossa casa. Que Deus nos abençoe. Senhor, que nos conduz e nos protege. Que a nossa oração e a nossa prece acalme os corações que estão aflitos e afaste a obsessão dos inimigos. Nos ajude a compreender Tua vontade. Que possamos ser justos com bondade, levando a paz e a luz aos que precisam, e todo o Teu amor e o Teu abrigo. Senhor, como é tão bom estar aqui, alegres na missão de Te servir, sonhando em encontrar a Tua paz e a Tua luz. Senhor, amado Mestre Jesus, pedimos a permissão da espiritualidade para encerrar as atividades da noite de hoje na Tua paz. Que assim seja. Vamos encerrar com um videozinho que preparamos para você. Mais uma vez, obrigada, Fernanda, e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo carinhoso. Até a próxima. Se nós pudéssemos pensar assim como Jesus pensou, e se pudéssemos sentir tal como o Salvador, se em nosso modo de agir a máxima fosse o amor ao próximo, assim como bem nos ensinou o Filho de Deus, o guia e modelo para todos nós. Reflita enquanto há tempo, irmão, e olhe
pro seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos. Pensar, sentir e agir, seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. Reflita enquanto há tempo, irmão, e olhe pro seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos. Pensar, sentir e agir, seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. Reflita.